inevitavelmente, a gente é obrigado a voltar àquele assunto muito recorrente, né, dos limites da liberdade de expressão, quando esses limites parecem muito bem desenhados, né? Você não pode usar suas palavras e nem a sua imunidade parlamentar, que é uma espécie de liberdade de expressão setor premium, para cometer crimes. Você não pode subir no palanque do Congresso e defender o tráfico de drogas, ou a pedofilia, ou o assassinato, assim como você não pode defender a supressão de direitos de uma parte da população. Mas é incrível como muita gente parece não entender essa linha, que é tão clara. Ô Aidar, o Nicolas cometeu crimes ali, e tendo cometido, Nicolas Ferreira, obviamente a gente está falando do deputado mais votado do Brasil, do PL, que protagonizou aquele papelão na semana passada de peruca loira. O que pode de fato acontecer com ele? Bom dia para você, Aidar. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Ellen, bom dia aí aos ouvintes. Pois é, Megali, ele pode sim vir a responder por crime de discriminação, preconceito. E por que ele pode contra a população LGBTQIA+. Por que ele pode responder por esse crime? Porque em 2019 não existe hoje uma previsão legal expressa do crime de homofobia ou transfobia. O que existe é uma lei de 1989 que pune a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, procedência nacional, religião, mas não fala em homofobia e transfobia. Mas em 2019, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão em duas ações, uma proposta pelo Cidadania, partido político, e outra por uma associação justamente que defende os direitos dessa população. E o que o Supremo fez? O Supremo disse que que as ações reclamavam justamente de uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional de não regulamentar isso, de não regulamentar esse tipo de crime, esse tipo de infração, que é cometido contra a população LGBTQIA+. O Supremo disse o seguinte, de fato, reconheceu que o Congresso Nacional estava em mora ou estava em dívida em regulamentar isso, e disse o seguinte, enquanto o Congresso Nacional não legislar, não vier trazer uma solução para esse tema, vale a lei que pune o preconceito e a discriminação em relação à cor, raça, etnia, etc. Então equiparou. Ao equiparar isso, complicou a situação futura, que a gente não sabia, mas enfim, do Nicolas, pelo seguinte, ele pode ser punido com pena de 1 até 3 anos de prisão e multa, por ter cometido esse tipo de discriminação, se for, claro, denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Só que aumenta pelo seguinte, Megali, tem uma previsão expressa na lei que diz que quando esse crime é cometido por redes sociais, justamente por conta da capilaridade, da amplitude que ele pode ganhar, essa pena aumenta para 2 a 5 anos. E aumenta também para 2 a 5 anos quando você comete o que se chama de discriminação recreativa, preconceito recreativo. Ou seja, quando você pratica o preconceito em tom de piada. Isso aumenta a pena de essa pena de 1 a 3 anos aumenta em 1/3. E se for essa pena cometida por redes sociais, aumenta também em 1/3. Então, o Nicolas pode ser condenado, em tese, a penas que variam de 2 até 7, 8 anos de prisão, se isso for reconhecido de fato, aquele discurso odioso que ele fez na tribuna como crime, por conta dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal, que não engloba a imunidade parlamentar. O Supremo antigamente dava um caráter mais forte, mais firme à imunidade parlamentar, mas por conta do que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, o Supremo foi relativizando essa imunidade parlamentar, justamente porque tem gente que usa ela para tentar corroer a própria democracia. E ao relativizar, pode enquadrar, sim, casos como o do Nicolas. Recentemente, tanto no ano passado como neste ano, o Supremo disse que essa imunidade parlamentar não abarca discurso de ódio, não abarca o cometimento de crimes ou discursos fraudulentos. E é aí que pode se encaixar o caso do Nicolas Ferreira. Um ouvinte perguntou aqui, aliás, é algo recorrente, gostaria de saber exatamente onde a fala do Nicolas foi transfóbica, onde ela não foi. O que ele pede ali é supressão de direitos a uma camada da população que existe. A transexualidade não é uma invenção da esquerda, não é uma lacração, é algo que existe. Já foi considerado, inclusive, uma doença. Hoje não. Mas ela
mulheres trans e homens trans respondem por algo em torno de 0,3% da população. Quando você coloca isso em 200 milhões, no universo de 200 milhões de pessoas, é muita gente. Estamos falando aqui de algumas dezenas de milhares de brasileiros que, para o Nicolas, não deve ter direito algum. Né? Não pode ocupar nem o espaço que pertence, na visão dele, às mulheres, também não pode ocupar o espaço que pertence aos homens, portanto não tem espaço algum. São pessoas que não devem ter direitos, não devem ser reconhecidas como brasileiros pela nossa Constituição. Quando ele define uma mulher trans como um marmanjo de 2 metros de altura, ele está dizendo que aquela pessoa ali, como ela se apresenta, não é uma pessoa. Ela não é uma mulher, também não é um homem, portanto não é um nada. E sendo um nada, não deve ter direito, não deve ter acesso a direito algum. Se isso não é uma fala transfóbica, e aí ele apela para aquelas bobagens, para aquela bobajada lá do banheiro, como se existisse no horizonte a possibilidade de entrar um cara e ficar mostrando pingolim para criança. Não é isso que está em discussão. São banheiros mistos além dos banheiros que já existem, e tem coisas 1000 vezes mais importantes que o banheiro. Eles ficam se aferrando nisso, vai entrar um cara lá e ficar chacoalhando pingolim para minha filha. Isso não está no horizonte. Né? E afasta pessoas que gostariam de ter discussões, a gente já falou isso, relevantes sobre a questão dos presídios, sobre a questão de programas sociais para mulheres, sobre a questão do esporte, né? Que acabam se limitando a essa lacração do banheiro do Nicolas com peruca loira, Nicole fazendo discurso e jogando na cara da esquerda. Aliás, é mais isso, se utilizando de uma pauta feminista, que não é, que ele nunca foi. Lá na cara da esquerdalha, hahaha, bababá. Na cara nossa, todos nós como sociedade, né? É realmente uma ofensa na nossa cara, um crime sendo cometido ali debaixo dos nossos bigodes, debaixo do teto do nosso Congresso. E contando com o apoio de boa parte da população, inclusive do presidente do PL, que vai lá e defende, enfim, mas isso aí também não tem surpresa nenhuma, né? Tô me estendendo aqui. Aidar, um beijo pra você, até a semana que vem, uma ótima semana. Ótima semana, Megali, muito rapidamente mesmo. A lei é clara, ela diz que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação. Exatamente por conta de tudo que você falou, não é preciso ser muito inteligente para perceber que ele incitou a discriminação a uma parte da população. É claro o crime. A decisão é se a gente vai punir o crime ou se a gente vai deixar mais esse crime passar.